galera desenrolada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desenrola SMS. Estamos aqui hoje para falar sobre saúde no trabalho, psicologia no trabalho, um assunto que está bem alto aí, mas que ainda tem muito tabu para quebrar. Então hoje a gente vai tentar trazer aqui algumas coisas para desconstruir algumas ideias também. Então hoje é o nosso 32º episódio. Eu sou a Deise Sprenger, engenheira de segurança do trabalho, e juntamente ao Yuri, estamos aí novamente. Salve, salve, desenrolados e desenroladas. Sejam muito bem-vindos ao nosso 32º episódio da nossa 5ª temporada, diretamente aqui dos estúdios da ProHub. E a gente fica muito feliz de continuar nesse projeto com vocês. E mais uma vez a gente agradece a todos que estão aí curtindo o canal, compartilhando os nossos vídeos, solicitando aí... fazendo perguntas, na verdade, né? Solicitando que a gente fale sobre alguns temas, e a gente fica aí muito feliz com esse retorno que a gente vem recebendo de todos vocês. Antes de a gente começar o nosso episódio, a gente gosta sempre também de falar sobre os nossos apoiadores aqui do Desenrola, né? Então temos aí a Crifer Equipamentos de Medição, a Luvex Cremes de Proteção, a Marluvas Equipamentos Profissionais, a AS Gestão Jurídica Empresarial, a Proseg Consultoria e Engenharia, a Essência, parceiro novo que está conosco também, e a MetaSafety, que a Deise vai falar um pouquinho para nós agora aqui da MetaSafety. O que a MetaSafety faz? Isso aí, a gente faz treinamentos de segurança do trabalho em realidade virtual, mais especificamente na R35. Além de outros games, né, e atividades para CIPAT também. Então, é uma forma inovadora de treinar os colaboradores de forma também que gera muito mais engajamento, né, muito mais interação, e isso resulta também num melhor aprendizado que lá na ponta vai resultar em uma redução no número de acidentes, que é o nosso objetivo principal. Então, sigam lá a Meta_Safety também para conhecer um pouco mais. E para falar sobre o nosso assunto de hoje, né, ninguém melhor do que uma especialista no assunto, né, que já atua há muitos anos. Ela é psicóloga, né, mestre em Ciências Sociais, pós-graduada em Administração de Recursos Humanos pela PUC, tem formação em Dinâmica de Grupo pela SBDG, Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo, é criadora e consultora da Jaqueline Mânica Consultoria em Recursos Humanos, atua há mais de 30 anos em empresas na área de consultoria de desenvolvimento de recursos humanos e atualmente atua também como professora no curso de psicologia e pós-graduação da PUC-RS. Ela também é colunista da Band News com a coluna Carreira em Foco e apresentadora na RDC-TV com o Mentes que Conectam. Ela é a Jaqueline Mânica. Seja bem-vinda. Ah, que coisa boa, coisa boa. Obrigada pelo convite. Eu acho que é muito importante, me sinto realmente honrada por poder estar num espaço que fala sobre saúde, sobre cuidado com as pessoas. Esses temas são temas, assim como o tema que eu trabalho, carreira, são temas que não são midiáticos. Eles não são temas que estão aí fazendo 1000 audiências e tal. E até porque, ao contrário, né, os programas que às vezes dão audiência é sangue, é política, e eu penso que a área da segurança no trabalho vai muito menos, pelo contrário, é evitar o sangue, não se deixar levar pelas políticas. Então, estou muito contente de estar aqui. Obrigada pelo convite A mesmo. gente que agradece, né? A tua vinda aí, a gente estava ansioso aí, aguardando fechar essa agenda para que a gente conseguisse fazer esse bate-papo, né? E justamente tu falaste uma coisa que a gente comenta bastante, a Deise, né? Nós aqui do Desenrola como um todo, essas questões que fogem um pouco faz muito sentido na nossa profissão, mas a gente é pouquíssimo preparado para isso, numa questão técnica, né? A gente é engenheiro de segurança, técnico de segurança, e a gente acha muito importante, né, dar voz, né, para essas pessoas que trabalham, que atuam com isso, e como que a gente pode, de certa forma, se possível, absorver, né, esse conhecimento e essas experiências, né, e até baseado também nas suas formações, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Isso é bem importante para a gente. Então é isso, uma das aulas que eu dou é na pós de Engenharia de Segurança. E aí é onde eu tenho a disciplina de gestão de pessoas e de psicologia aplicada. E foi muito interessante, porque quando eu comecei a dar essa disciplina, ela tinha eram 4 dias. Uhum. E aí
as pessoas foram se dando conta, as avaliações sempre traziam assim, nossa, no início era, por que tem essa disciplina? Uhum. Eu entrava, as pessoas odiando, né? Dizendo por que existe essa disciplina, e as pessoas muito mais preocupadas talvez com as NRs, talvez com, né, direto ao ponto. E no final, as pessoas começavam a se dar conta de que estava faltando as horas. E então, com isso, a gente teve um aumento da disciplina de carga horária, e eu entrei, então, em 2 disciplinas, isso no curso que eu faço parte, que é no pós-graduação de Engenharia de Segurança da PUC. E faz todo sentido, né? Porque, querendo ou não, mesmo que a gente às vezes não goste, ou não domine, ou não tenha muito conhecimento sobre isso, tá batendo a porta, né? A gente tá vendo as pessoas adoecerem ao nosso redor e parece que agora de uma forma muito, não sei se mais acelerada Eu ou... tenho essa impressão também. É. Claro, não tem nada de ciência, números que eu tô Não, tem falando nada aqui, de- é questão de sensação de dia a dia, né, Deise? Exato, exato. Parece que as pessoas estão, sei lá, É. a paciência também já foi pro beralhão há muito tempo, né? A gente sente isso no É que dia a essa dia. conta vem pagando um preço. É quase como se quando a gente olha um tsunami, tu tem a marolinha ali, até que vai vindo, até que daqui a pouco se transforma numa grande onda. E então essas questões comportamentais, elas foram durante muito tempo negligenciadas, muito tempo deixadas para trás e sempre vista como fraqueza. E por incrível que pareça, esse foi um benefício que a pandemia trouxe. Porque o que aconteceu com a pandemia? As pessoas se deram conta da ausência de controle. Porque nós tínhamos lá a pandemia, então a gente não tinha informação. Que vírus é esse? Como que vem? Então, a cada momento chegava uma informação nova, tanto em relação ao vírus, tanto em relação ao número de mortalidade, quanto o número um pouco das questões do que poderia conter, quais eram os medicamentos, enfim, como que a gente poderia fazer para combater esse vírus. E nesse momento, as pessoas tiveram muito medo. E o medo de lidar com a imprevisibilidade da vida e com a impermanência. Todos nós tivemos medo, porque não tinha controle aqui. Lógico, está pegando somente pessoas com essa característica. Dá um pouco, Vi um vizinho do lado, né, que tinha a tua idade, não voltar. Exatamente. Então, se criavam muitas pessoas criando o pânico, um medo maior ainda, como também muitas pessoas criando teorias para dizer assim, não, é assim que funciona, porque é um movimento humano nosso de tentar buscar como é que a gente controla isso. Isso é psicologia na veia, é realmente assim, é o ser humano, nós temos todo um funcionamento sempre no sentido da preservação da vida. Então, buscar argumentos, buscar informações que me tirem um pouco dessa situação de incerteza, isso vai me dar maior qualidade, maior tranquilidade. Só que não existia isso. E aí, esse foi um momento onde as pessoas, então, puderam, assim, meio que saiu, né, bateu na nossa força, escancarou realmente a nossa fragilidade. E aí, o que acontece? Então, hoje as pessoas, por exemplo, o número de psicólogos de atendimento aumentou barbaramente. É mesmo, Muito. estatisticamente. É interessante, né, tu falar isso. Ah. Então não é uma impressão nossa, assim, que tá no dia a dia, né? Não, os meus colegas que trabalham na área clínica, a maioria não tem horário, principalmente porque são bons profissionais, são profissionais de referência. E isso foi tanto em adultos como crianças. Olha só. Porque o que acontece? Essa mudança toda que aconteceu na vida, então as crianças também começaram a sentir essa insegurança, mudou a rotina, fica muito em casa. E aí os problemas começaram, não que eles não existissem, isso que eu acho que é super importante, por isso que eu acho que realmente essa temática que vocês trazem, ela é fundamental, porque não significa que essas coisas não existissem, é que elas foram reveladas, elas foram desveladas, e aí isso então tá aqui, e aí o que acontece? Com a desculpa da pandemia, as pessoas começaram a poder dizer das suas fragilidades. Então, eu vou buscar terapia por causa da pandemia. Tudo é nas coisas. Esses dias teve uma pessoa que me disse assim, um aluno, né? Eu acho que eu tô com um problema de memória também. Acho que foi por causa um pouco ficou da pandemia. Eu disse, não. Tudo é culpa da pandemia tudo agora. é culpa da pandemia. Mas é interessante mesmo isso, né? Interessante. Porque parece que, principalmente, né, os adultos, assim, e conversando com as pessoas, eu sinto que eles tinham uma postura de eu sou o dono da minha vida, eu sou o dono da minha carreira profissional, eu sou o dono do meu negócio, eu sou... E a gente percebe que parece que as pessoas estão muito inseguras ainda com relação a tudo, a vida. Parece que elas têm muito medo da perda, assim, de qualquer coisa que tu faça sair de uma zona ali no dia a dia, a gente percebe que é uma reação meio desproporcional. Sim. Assim. Descortinou.
Tá? E o que a gente tem como dados? Nós temos. O Brasil sempre foi um país onde os nossos indicadores em termos de depressão, ansiedade, bastante alto. Então a gente vem há algum tempo, infelizmente, nisso, performando como talvez o segundo país, o segundo, terceiro país com o maior número de depressão, Nossa. com ansiedade elevada. Então a gente já vem com isso. É que essas são questões que hoje as pessoas estão buscando entender. Por que o brasileiro, que é o país do carnaval, Pois que é o é. país... Pois é, eu queria justamente Clima, perguntar é isso. porque normalmente fala que país mais frio, não sei o quê, mais, É. mais O que tendencioso. afeta É, isso? eu Agora não tenho, eu não tenho, pelo menos não é que não tenha, eu não tenho acesso ainda ao porquê disso. Uhum. Eu tenho algumas inferências. Uma das minhas inferências é justamente por isso, porque no Brasil nós somos despreparados para lidar com questões sérias. Prevenção não é um valor. Ah, É A verdade. prevenção é bobagem, é muito pagar para ver. Então, nós somos um país muito jovem e exatamente essa alegria que nós temos, essa questão de nos orgulharmos de ser um país o criativo, deixa a vida me levar. deixa a vida me levar, o excesso de uma virtude vira defeito. Então, no momento que tu tem muito, nós somos criativos, nós somos um país, a gente ri da gente mesmo, isso é uma virtude. Mas se isso for levado ao extremo, isso passa a ser um defeito, e um defeito sério. Então, qual é a sombra? Eu brinco muito assim, como se a gente fizesse uma analogia de uma árvore. Quanto maior a copa da árvore, maior a sombra. Uhum. Então, se eu tenho uma virtude muito, 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 muito forte, então, porque eu tenho a copa da árvore muito forte, a área de sombra é muito grande. Então, quando nós somos muito flexíveis, muito brincalhões, Nossa, muito Interessante, interessante né? isso. que Bah. Legal, analogia. que vem como área de sombra? Uma área de sombra é a gente ter exatamente essa questão da desorganização, da informalidade em demasia, do pagar para ver. Então, e essas são as questões culturais. Se a gente vai olhar nas nossas empresas, quando a gente fala alguma coisa de prevenção, isso é caro. É. Isso não é percebido, as pessoas só percebem depois da dor. Uhum. Depois que as coisas. E teve o Piangers, foi em 2020, que o Piangers, que ele tem uma equipe de consultores, ele apresentou que teve uma época que, na época da pandemia, todo mundo começou a fazer muitos cursos gratuitos e tal, como forma de poder também abastecer as pessoas. E ele trouxe um dado com a equipe de consultores dele, de que os brasileiros, 80% dos brasileiros eram analfabetos emocionais. E é um dado super expressivo, né? Isso, então ele trouxe lá com a equipe de pesquisadores deles. E quando eu olho para isso, eu acho que esse dado ele não me surpreende. Porque hoje, quando a gente vai fazer uma conversa séria, as pessoas falam, é DR, Uhum. é chato, nós fugimos disso. Verdade. E então, eu acho que esses são pontos, então, e em alguns momentos tu tem que olhar. Eu preciso olhar o problema, não adianta ficar botando embaixo do tapete. Fingindo que não existe. Fingindo que né? não existe. Tá, e aí, olhando para o mundo corporativo, assim mesmo, né, direcionando o foco para isso, tu acha que essa mudança que a gente teve geracional mesmo tem a ver também com esse adoecimento, assim, porque a gente ouve muito falar, né, não, ninguém mais quer trabalhar, né, a galera fica pouquíssimo tempo numa empresa, não existe mais retenção dos talentos, né, enfim, tem uma série de clichês nesse sentido, assim. Acho que isso tem realmente. É que nós temos muitas mudanças. E, de novo, como nós somos em alguns momentos superficiais, que é isso, nós estávamos conversando aqui, as pessoas não toleram assistir 50 minutos. Eu me lembro que quando teve um momento que eu comecei com essa questão de, nossa, vamos botar o nosso bonde na rua, vamos falar sobre carreira, vamos instigar as pessoas a se apropriarem das suas carreiras. E aí eu fiz vídeos de 10 minutos. E aí lá pelas tantas as pessoas me disseram, esses vídeos de 10 minutos ninguém assiste. Porque as pessoas estão querendo realmente dar um pouco, 10 minutos é uma eternidade, então tem que ser tudo, é isso, né? A gente vê stories e aí toda essa guerra na questão de ver o que a gente consegue informar com menos tempo, mas isso são sinais do tempo, acho que são os impactos que a gente tem realmente com a revolução tecnológica. E o que acontece? A revolução tecnológica, ela traz toda uma dinâmica comportamental numa velocidade muito acelerada. Só que o que acontece? E isso que me move estar aqui com vocês. A gente compreender que nós, seres humanos, não somos máquina. O nosso cérebro não evoluiu. O nosso cérebro é o mesmo cérebro das mulheres primatas, dos homens primatas.
Mesmo que as pessoas digam hoje, porque é muito engraçado isso, as pessoas olham, não, mas as crianças de hoje são mais É inteligentes. verdade, né? Ah, elas já pegam um negócio lá, pegam o celular e já fazem assim com o dedinho. Gente, as crianças aprendem por imitação. Se uma criança hoje, com 1 ano, ela é estimulada, por exemplo, eu quando era pequena, era uma outra realidade, eram outros brinquedos, os brinquedos Sim. eram lentos, eu brincava na rua, era uma outra dinâmica, e eu aprendia isso. Tinha hora para comer, fazer o lanche, hora para fazer não sei o quê, era uma outra vida. Hoje as crianças, um pouco, elas vêm e elas estão nos olhando, elas estão aprendendo conosco. E aí as crianças estão, o que eu acho um pecado. E ainda bem que hoje tem uma série de profissionais que também estão pegando o microfone, colocando dos riscos que é tu pegar uma criança que não tem a cognição pronta, que está realmente ainda elaborando toda a sua capacidade de raciocínio lógico, raciocínio abstrato, e aí tu botar essa criança o tempo inteiro a ver imagens que desaparecem, o raciocínio dela não acompanha isso. Então nós estamos acelerando o funcionamento humano. E essa conta que a gente está pagando. E aí a gente vê tanta depressão, a gente vê tanta solidão, que em função desse mundo exigir, isso está requerendo outra lógica de organização familiar. Impacta em tudo, na Impacta verdade, em tudo, né? em Em todas tudo. as relações. Né? E a gente vai indo meio que nem em manada. A gente vai indo, a gente vai tocando, a gente vai tocando, a gente não para pensar, a gente não para se organizar, porque em alguns momentos é mais confortável, deixa a vida me levar. É muito Sim. mais confortável. Sim, Sim. porque dói menos, tu não precisa planejar, tu não precisa, como tu disseste, né, Jaqueline? Tu não precisa planejar, que é uma coisa que, como cultura, nós não gostamos de fazemos. planejar. Tu não costuma trabalhar com essa questão de vamos corrigir falha, vamos corrigir erro. Não vai me incomodar com isso aí, acaba a ADR que tu Vamos chama, né? adiar, né? Vamos protelar essa ADR, porque... E aí, realmente, partindo desse princípio, muito interessante, né? Muito difícil. E cada vez mais a gente percebe que parece que a tolerância, tipo, as pessoas toleravam 10, 9, 8, 7. E hoje eu sinto a tolerância, assim, 3, 4 para qualquer situação, assim, que mova ela, né? E ela não... Na rede social a gente vê muito isso, Muito, assim, né? Muito. Muito. Um rancor, sei lá, A uma gente, coisa né, totalmente falando, né, explícita, a assim, gente toma umas pancadas, assim, que em a gente nem vê de comentário. onde vem. A gente vai lá e monta aqui o episódio, tudo, e faz roteiro, e conversa com o convidado, e a gente toma uma pancada, assim, tipo, vocês não falaram de tal coisa, vocês falam e não falam nada. Agressivo, assim, Mas uma né? agressividade, assim, algo que é uma raiva descompensada, assim, que a gente não entende. E aí, olha a lógica. Teve uma vez que eu tava não me lembro se foi no programa da rádio, sei lá, acho que foi na rádio. E aí eu tava ali e aí geralmente são pessoas, principalmente na rádio, que o detalhezinho, o público que escuta ali é um público bacana, interage muito, não que essa pessoa não seja bacana, mas lá pelas tantas teve alguém que botou, lá vem a Jaque Mecânica, brincou com o meu sobrenome, Mecânica. E aí eu fiquei, assim, né, chocada na hora, né, que eu disse, sabe, é isso, assim, porque eu não tô acostumada com isso, se eu sou grosseira com alguém foi totalmente sem querer, porque a gente tem essa educação e tal, e de graça alguém, né, vem com um negócio, daí eu comentei em casa, e eu tava meio assim, aí meu filho disse assim, mãe, isso significa que tá dando certo. Eu disse, a lógica dessa juventude de hoje, que é uma outra lógica, que entende. Se tu tiver hater é porque tá dando certo. A Minha filha também falou pra gente isso. Vocês estão muito bem, vocês já têm hater, então se vocês tiverem hater, é um sinal que... tá despertando inveja. É uma lógica interessante. Mas é impressionante, cara, é impressionante, assim. Mas eu tinha visto já que tu falar em algum momento que eu não lembro qual era o percentual, mas que existe um percentual muito grande de pessoas que dizem não ser satisfeitas com o seu trabalho, ou não estar felizes no seu trabalho, né? E aí eu já emendo outra questão. É possível, né, a gente conciliar um trabalho saudável com todo o resto da vida? Ou como é que a gente faz para lidar com isso, assim, né? Eu ia te dizer assim, eu me sinto absolutamente feliz conciliando vida pessoal e vida profissional. Eu também. Então aqui já temos aqui pessoas, né? Então já dá para ver que sim.
Mas o que que acontece? E aí veio de novo um fenômeno da pandemia. Não sei se vocês lembram quando veio ali o momento muitas pessoas foram começar a trabalhar em casa. Então, né, vem para casa, trabalha à distância, que foi todo um choque. Mas logo em seguida, o ser humano ele é um ser adaptável. E aí eu começo a trabalhar de pijama, de pantufa, não tenho que pegar o trânsito. E nesse momento, muitas pessoas, inclusive, gente, isso é tão sério, que algumas pessoas, tanto que a gente tem dados aumentou o número de vendas de produtos de limpeza e menos produtos de autocuidado, de higiene pessoal, de beleza. E aí todo mundo diz, mas o que é isso? Sim, porque é quase como se tu dissesse assim, bom, agora eu voltei para casa e agora eu estou enxergando a casa, estou enxergando a minha família, eu estou enxergando a sim. minha vida. Eu vi que também teve um aumento na questão de produto de reforma, também tinta, chegou a ficar em falta no mercado, né? É isso, construção civil teve construção um civil, boom. teve um monte de materiais para fazer reforma em casa. É isso, e o conceito de vendas de casa, muitas pessoas querendo, voltando a querer ter espaço em casa, porque antes toda a arquitetura era no sentido de fazer coisas menores com locais mais funcionais. Porque tu passa na rua, né? Passava tu vai pra casa dormir. É isso, e aí as pessoas começaram a voltar para casa e poder pensar. Então, o que significa isso? E aí, com isso, foi impressionante o número de pessoas que procuraram. Então, assim, foram os psicólogos clínicos que aumentaram o seu número de pacientes. E eu tive uma demanda de pessoas pedindo transição de carreira. Porque nesse momento que eu paro a aceleração da rua e eu paro de agir no piloto automático, então, vem para casa. Algumas pessoas começaram a dar-se conta. E no dar-se conta, começaram então a repensar e dizer assim, não é essa vida que eu quero. Só que o que acontece? A gente tem que cuidar, porque na crise nós temos uma intensidade de pensamentos e sentimentos. E aí as pessoas foram para o pêndulo lá e dizem assim, eu quero qualidade de vida. Então nós tivemos movimentos de pessoas pedindo demissão, e aí a gente vê esse movimento forte nos Estados Unidos, forte nos países desenvolvidos. E também veio isso para o Brasil. Só que a gente tem que ter um dado de realidade, que o que está acontecendo? Muitas pessoas pediram demissão, muitas pessoas foram empreender e começaram, não, então eu quero ser dono da minha vida. Como se empreender fosse uma barbada. Que inocência. É isso, sabe? De novo a ausência de planejamento. Então eu faço no rompante. Não, agora eu vou ser dono do meu negócio, eu vou fazer. Sim, que sempre tem a história do fulano que não sabia, que não tinha formação, que não tinha estudo, que não tinha. E que abriu um negócio que me deu super. Tu vê que nem novela. Eu sou de uma outra geração de vocês. Eu me lembro da novela que tinha a Rainha da Sucata, que tinha uma outra, que eu não sei se é a mesma personagem ou não, porque eu me esqueço um pouco. O meu marido é que sabe tudo das novelas antigas, ele tem a memória. Que dá um pouco tu olhava assim, ela começava a vender sanduíche na praia, dá um pouco ela passou a ser milionária. Sim, é uns negócios assim. Então, assim, é o pensamento infantil. É um pensamento mágico, como se as coisas fossem assim. Pensamento mágico. Que legal. É bem isso. É isso. E aí, o que acontece? Com isso, começam as pesquisas, e as pessoas pensando sobre a sua satisfação no trabalho. E nós temos um número, infelizmente, muito grande de pessoas infelizes no trabalho. Por quê? Porque nós crescemos com uma questão de que trabalho é obrigação, trabalho é sacrifício. Eu faço uma pergunta nas palestras que eu dou, quando eu pergunto para as pessoas, né, o que significa o trabalho para você? O que você diz em casa quando você tem os seus filhos e você está dizendo que está saindo para trabalhar? A maioria diz mamãe e papai, para justificar para as crianças, mamãe e papai está buscando o dinheiro, está buscando lá, né, para poder ter uma vida melhor e tal. Olha qual é a informação que eu estou dando para a criança, de que trabalho é só o dinheiro. E aí a pobre da criança fica assim, puxa, eu quero tanto meu PlayStation, eu quero tanto, né, não sei quais são os brinquedos do momento, né, mas eu quero papai em casa, eu quero mamãe em casa. E a criança fica nesse dilema. E o que acontece? Se eu sou um jovem que eu passei vendo meu pai chegar em casa, minha mãe chegar em casa reclamando que trabalho é chato, como é que eu vou querer que esse jovem goste de trabalhar? Automático. Como é que eu vou querer que esse jovem queira ser professor? Como é que eu vou querer que esse jovem seja um pouco um trabalhador, trabalhar em fábrica? Hoje os jovens não querem trabalhar em fábrica. Não, o pessoal não. O pessoal que conversa bastante com a gente, né? Nessas feiras que a gente faz.
principalmente para as funções operacionais, eles não conseguem Eles não funcionar. conseguem mão de Não- obra. Mas por que isso? Porque daí eu tô vendo uma pessoa que vai ter que trabalhar com uma roupa de manga comprida, vai ter que botar um EPI, vai ter que botar uma botina, vai ter que trabalhar de segunda a segunda, né? Segunda, dependendo se tampouco Sim, trabalha em sim. situações de Sim, turno. sim. E lá pelas tantas ele tá vendo outras pessoas fazendo outros trabalhos. É. E o que que acontece? As pessoas que estão fazendo o trabalho do youtuber, que estão fazendo o trabalho no mercado financeiro, tu olha se essas pessoas estão felizes. Essas pessoas estão falando do seu trabalho com orgulho. Agora, o operador de fábrica, ele não está falando com orgulho. Uhum. E aí, se tu é jovem, tu fica olhando, a gente precisa admirar, a gente precisa ter referência. E às vezes é até uma enganação, né? Porque o cara que trabalha lá como youtuber ou eu ia chegar nesse trader ou ponto. sei lá o que, né? Enfim, é uma grande, é uma minoria que consegue ter sucesso, que se desenvolve, né? E aí o jovem olha aquela pessoa e tem ela como uma referência e acha que vai ser É. assim, Eu mágico, como tenho essa. todos os- O pensamento mágico de novo, né? Eu tenho a impressão assim que o pessoal vê a gurizada da idade deles ali. Agora até puxando uma história de carreiras mesmo, né? E a gente vê isso mesmo no nosso pessoal, assim, que a gente Sim. dá aula também pra técnico e tal. Eles veem aquele mundo do pessoal numa Lamborghini, numa mansão, não sei o quê, dizendo que, Exatamente, sei lá, que tá vendendo, jogando joguinho, não sei do que agora, né? Mais Sim. essa ainda. É. E eles, não, eu não vou trabalhar pra ganhar um salário mínimo. Eu vou estudar pra quê? O fulano lá joga o joguinho, o fulano lá, sei lá, viralizou num vídeo e eu vou ficar dançando aqui o dia inteiro no TikTok. Eu não vou trabalhar numa fábrica, como operador, enfim. Não vou Calor, não. eu vou estudar, vou começar de risco. baixo, e aí, que nem tu disseste, né? E aí a gente escuta na volta. Os pais chegando em casa, me formei e não consegui trabalhar, É. me formei e não consegui nunca pra minha área. Enfim, uma série de fatores, né? Que eles veem, eles não quero isso. Esse trabalho é chato, é duro, só reclamação. E essa é uma questão, é gestão pelo exemplo, isso em casa também. Se eu em casa, qual é o exemplo que eu estou dando? Meu filho não estuda, não lê mais. Quando que o seu filho está lhe vendo com o livro na mão? De novo, aquilo que tu falaste, né? verdade. repetição, né? Repetição? Que a A criança em criança relação aprende ao menos. adulto, né? O adolescente não deixa de ser a criança que tá nesse processo ainda, né? É repetição. A gente vê, né, quando eu olho, de vez em quando minha filha falando os gestuais, né? Quando vê, tampouco está imitando no gesto, os comportamentos, a questão um pouco da segurança, o quanto que um pouco, tô bebendo, tô dizendo, tô dirigindo, tô bebendo. E, não vai dar nada. Como é que tu vai falar pra não fazer, né? Como é que vai dizer para não fazer? Sim. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. A gente educa muito mais pelo gesto do que pela palavra. Né? Então, isso é um ponto importante. Hoje as pessoas trazem essa insatisfação, porque ao mesmo tempo o mercado tem uma outra dinâmica, a concorrência está aí, então hoje nós precisamos ter excelência, e querendo ou não, nós temos uma questão de amaldiçoar o esforço. Uhum. E realmente, uma vez me perguntaram numa palestra, era uma pessoa que era um advogado, acho que era, disse, não, porque essa gurizada de hoje não quer carregar aquelas pastas azuis que os advogados carregavam, né, no passado. E não querem carregar. E aí eu perguntei para ele, na época que eu fiz a palestra, era pendrive. Hoje nem existe pendrive, hoje é na nuvem. Já é nuvem. E aí eu disse para ele, mas se tu pudesse carregar uma pendrive, tu continuaria carregando as caixas? Óbvio que não. Então, é um processo onde a gente tem hoje os equipamentos, inteligência artificial, nós temos uma outra lógica. Só que o que acontece? A gente não se prepara para isso. A gente não está se preparando nas questões comportamentais. Por isso que segurança tem que ser com foco em comportamento. Porque se eu não trabalhar o comportamento, se eu trabalho, né, por exemplo, vocês estavam, né, trazendo aqui toda a propaganda material que vocês estão fazendo usando os jogos. Por que a gente está usando o jogo? Porque é necessário, porque hoje a gente sabe, a gente estuda e a gente sabe que se as pessoas tiverem uma experiência, elas vão poder absorver muito mais aquele conteúdo que um monte de coisa falando que entra por aqui, sai por aqui. Então, as ferramentas, elas são boas, mas como tudo, que nem remédio, o que importa é a dose. A gente precisa saber usar. Tá, e aí, já que, vamos lá, né, assim, para a gente conseguir dar um norte para essa galera que a maioria que nos assiste aqui é técnico de segurança ou estudante, enfim, engenheiro de segurança. A gente vê as pessoas adoecendo na empresa, né? Com problemas psicológicos, burnout, enfim, né? Uma série de coisas.
como é que a gente faz para identificar isso? Como é que a gente pode, de alguma forma, tentar, não sei se intervir, eu acho que não é a palavra certa, mas direcionar, eu acho, para uma solução, assim, porque me parece que a gente meio que não sabe o que fazer. Sim, eu sou uma psicóloga um pouco diferente, tá? Algumas pessoas brincam, eu sou analista de Bagé. Mas eu tô brincando e tô falando sério. Quando a gente olha as competências que o pessoal, que todas as autoridades em Davos, que são as autoridades se reúnem sempre lá em Davos para poder pensar os desafios do mundo. E aí eles elencaram uma série de competências que nós precisamos desenvolver. E fizeram isso em 2019, depois em 2023, que competências precisamos em 2023, e agora eles têm toda uma listagem lá de competências que nós precisamos ter para até 2027. E para 2023, para 2027, já aparece ali resiliência. Porque nós precisamos trabalhar um pouco mais, muscular um pouco mais a nossa habilidade de resiliência. Nós saímos de um extremo, sim, de um trabalho workaholic, de um trabalho muito descolado. Músculo não conversa com pensamentos e sentimentos. Então era tudo muito realmente separado, dividido. Aí a gente começa a entender que está junto. Só que o pêndulo daí vai para o outro lado. Então tudo é emoção. Só que não é emoção. Hoje o mundo nos desafia cada vez mais, a natureza desafia, as guerras, a política. O mundo é muito mais complexo, o mundo de hoje. E também pela velocidade com que as coisas se modificam. Então, o que nós precisamos preparar? Nós precisamos preparar melhor a nossa musculatura. Porque uma coisa é eu passar, sei lá, estou pensando aqui uma analogia, estou criando aqui com vocês. Uma coisa é eu caminhar, né, num chão liso. A outra coisa é eu caminhar num terreno que tem areia e que vão ter montanhas. A gente precisa se preparar. Então faz sentido, assim, se a gente falar que, até a gente já comentou isso também outras vezes, mas agora me veio essa lembrança novamente dessa frase, que um pouco das frustrações das pessoas é que a gente tenta as mesmas soluções para problemas que são muito mais complexos que antes, e isso frustra, né? Porque a vida inteira eu para solucionar isso, eu usei essa ferramenta, só que ela não encaixa mais ali. Não funciona mais. E só que a impressão que eu tenho é que essa velocidade que essa ferramenta deixa de encaixar, ela é muito rápida, né? E isso vai frustrando, né? É isso. Então, o que acontece? A gente precisa treinar a nossa agilidade emocional. Sim. Porque eu preciso estar preparado para me desapegar. Só que o que acontece dentro das empresas? As pessoas têm os seus brinquedos. É o meu lugar. É o meu jeito de trabalhar. É aquele videozinho antigo, Quem Mexeu no Meu Queijo. Tem o livro, né? E tem os vídeos e tal. Isso é uma coisa que as pessoas podem ouvir. É um vídeo, tem 10 minutinhos, então ele é rapidinho. E Pro padrão de É, hoje. se passar de 10. E aí ele ele tá em cima alicerçado no livro do Quem Mexeu no Meu Queijo. E ele vai trazer isso, que daqui a pouco a gente tá pegado assim, não, mas esse é o meu queijo, essa é a minha forma de trabalhar. Só que muitas vezes são outras coisas. É mais ou menos como eu ir para uma guerra hoje de faca, e daqui a pouco eu tá indo de drone. Pois é, e eu sinto isso. Eu sinto isso muito. E isso frustra, né? O trabalhador, frustra o gestor, né? Porque daí os problemas vão virando mais complexos na indústria, e aí o operador, o trabalhador, o linha lá já não consegue mais da mesma forma, e o gestor tenta, quando não funcionava eu fazia isso, e aí não funciona também, e vai gerando aquela cadeia, né? É isso, e aí o que acontece? Eu estava acostumado com um regime que as pessoas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, por exemplo, eu fui criado de uma forma que tu tem isso, respeito à autoridade, as pessoas mandam fazer, eu digo ok. Essa geração que vem agora, ela vem já, e não eu não estou falando do mimimi, eu não estou falando da ausência de limites, mas é uma geração que tem muito mais acesso à informação. É questionadora, né? Questionadora. Os pais incentivam a dialogar, a conversar sobre as questões. Então, tem outro padrão de diálogo. Aí eu vou chegar e dizer assim, tu tens que fazer. Aí a pessoa vai dizer por quê? Ela vai querer conversar. Claro que tem, e aí eu acho que esse é o ponto que a gente precisa, de novo, sair dos extremos e trabalhar com o e não com o ou. O que acontece? Tá pegando fogo. Vamos bater a madeira aqui. Tá pegando fogo. Vamos discutir como é que nós vamos sair daqui. Não. Agora, o que acontece? Se a gente treinou saída, se a gente treinou, tem gente treinada, quem segura, quem organiza, quem leva. Eu treinei a saída, eu vou ter um momento de pânico muito mais organizado. Mas igual nós vamos andar. Porque tu já fez a questão do treinamento do emocional também. Porque o momento de conversar é outro.
Sim. Então, a gente tem um momento da conversa que a gente vai pensar, que a gente vai explicar para as pessoas por que você está fazendo isso, por que trabalhar com segurança é importante. A pessoa poder entender que ela não está fazendo aquilo porque a empresa quer. Ela não está fazendo isso porque se ela não fizer, ela vai ser punida. Ela vai fazer isso pela vida dela. Ela precisa fazer isso pela vida dela. Isso é uma coisa que, seguida, eu coloco nas palestras e dizer para as pessoas: você tem que se atualizar, não é para garantir o teu emprego. Você tem que se atualizar para viver. Porque o seu filho, hoje a relação com o filho, porque você vai no banco, vai ser diferente. O vendedor de morango na rua, se ele não tiver Pix, ele não vende. Então, é isso, não tem como parar a roda do mundo. Então, a gente precisa se atualizar e a gente precisa entender. Então, hoje, dentro das empresas, o que está diferente? O gestor que mandava e as pessoas obedeciam e tinham medo dele, hoje as pessoas não é essa relação mais. Então, ele vai ter que sentar no banco escolar e vai ter que aprender a ser gestor de pessoas que questionam. E não ficar o tempo nessa conversa que não leva a nada. A geração de hoje, a geração de amanhã, a geração não sei. Eu acho que é uma conversa tão pouco. É um jogo de culpa. Assim como quando tem um acidente que as pessoas ficam loucas para achar quem é o culpado. Sim, ninguém pergunta o que aconteceu. O que aconteceu? Só pergunta quem foi. É isso. Direciona, né? É muito difícil isso, né? E tem alguns sintomas que a gente consiga identificar para conseguir saber se aquele trabalhador está passando por alguma, né, uma instabilidade. Porque na área de segurança a gente tem um problema, né? Que não é só a doença, só não, né? Não é a doença em si que às vezes é o problema. Ela pode resultar num acidente também, pode resultar em um agravante também, né? Sim. Eu acho que é bem importante a lógica dos custos invisíveis ou das questões invisíveis. Que às vezes as empresas, por exemplo, se eu tenho um funcionário que está adoecendo, talvez as pessoas vão olhar, ele está saindo, porque ele vai gerar falta. Então, quais são os indicadores que as empresas olham? Absenteísmo. E o absenteísmo é quando tem a saída e quando tem a turnover, né? O turnover e absenteísmo. São indicadores que estão nos relatórios das empresas. Só que a gente tem o presenteísmo, que é a pessoa que está, mas não está. Então, o que são os sintomas que são importantes olhar? A tua empresa tem muita fofoca? A tua empresa, as pessoas estão engordando? Olha só Desculpa que te perguntar, interessante. que tipo de métrica poderia ter pra isso, assim, pra questão da fofoca? É bem empírico mesmo, assim, olhar cantinho, se vê que o pessoal tá muito murmurando. Ou se tu escutar muita história diferente, assim, é um sinal que aquilo tá rodando. As pesquisas de clima organizacional, elas vão te dizer isso, né? Fazendo uma boa pesquisa, não pesquisa de caças bruxas. Não, eu achei interessante mesmo. Mas a pesquisa a outra coisa é realmente o gestor tá olhando para isso e querer olhar. Porque quando você faz uma reunião, pergunta, tá tudo bem aí? Tudo bem, eu brinco, parece aquelas reuniões de novela que tem os coadjuvantes, todo mundo só aqui. Nem a RAM pode falar. Né? Só aqui, né? Vai no banheiro, olha eu aqui bem empolgada, né? Vai no banheiro depois, vai no cafezinho ver se não tem ali um bolinho de pessoas conversando. Então, essa é uma questão que daí aí o que as pessoas vão dizer? É normal ter rádio peão, rádio corredor, sei lá o nome da rádio. Não é normal, é comum. E isso é outra coisa, nós estamos virando normais. A gente tem naturalizado coisas, normalizado coisas que não são normais. Elas são comuns. Então é isso. Agora, se eu sou um gestor antenado, eu vou, em alguns momentos, chegar, vou conversar com as pessoas. Eu lembro de um vice-presidente de uma empresa que eu atendi, que era da indústria química, e que ele ia, de vez em quando, ele ia jogar bola com as pessoas. Ele ia no turno da noite. Então, assim, em vários momentos ele estava junto com as pessoas. O que acontece? As pessoas contavam para ele. Então, ele não era o marido traído, né, ou a esposa traída. Ele sabia o que estava acontecendo. E ele era interessado em saber. E as pessoas sabem disso. As pessoas percebem quando tem um gestor que está interessado ou quando tem um gestor interesseiro que está só querendo catar para talvez... Né? Que eu acho que essa é a grande mudança da área de segurança. É sair de uma área de segurança policialesca, que fica só monitorando para poder punir, e de tu ter realmente uma postura interessada nas pessoas e poder olhar. Porque tem uma questão, desde que eu acho que é bem importante da pergunta, assim, que tu fez, e eu sei que o relógio vai andando e a gente se empolga aqui, mas assim, e que é algo que é muito, muito, muito perigoso. O comportamento mais perigoso é a apatia.
Porque quando tu tem alguém que está, em algum momento, sei lá, está denunciando a empresa, tá fazendo algo que seja agressivo, que é ruim, essa pessoa, de alguma forma, ela está te manifestando que tem algo errado. É quase como uma criança que faz arte. A criança que em algum momento tem uma atitude não muito ok e tal. A criança, ela está te mostrando que tem alguma coisa errada. O ideal é a criança falar, dizer, tô triste, eu tô isso, tô aquilo. Mas dá um pouco a criança vai fazer birra, vai fazer, né, alguma atitude, vai fazer... Então, é alguma coisa que a gente não tem consciência e que está vindo de uma forma desordenada. A gente tem um termo técnico que a gente usa na psicologia, que é o acting. É quando a pessoa está atuando aquele sentimento. Agora, qual é o risco? É o silêncio. Não sei se vocês lembram daquele acidente na aviação, que o piloto, ele se matou e matou um monte de pessoas. Agora eu não estou conseguindo lembrar a companhia aérea. E o que aconteceu com aquele piloto? Aquele piloto, ele estava deprimido, só que ele não incomodava ninguém. Então as pessoas falam assim, esse cara é estranho. O cara é quietão. E, gente, de novo, não vamos confundir timidez. Não vamos olhar as pessoas quietas e dizer, mas a gente percebe um comportamento, que é aquela pessoa quieta, a pessoa que não interage, a pessoa que não evidencia o comportamento que tu chama para fazer alguma coisa, ela fica mais retirada, porque a apatia, ela é um sinal profundo de depressão. Então, e ela é muito silenciosa. É difícil de identificar, Sim, assim, por isso né? que a gente se surpreende. Porque Normalmente se surpreende, né? quando a gente tem os incidentes, quando tem um pouco de situações, ou de suicídio, ou de um acidente grave, e a gente diz, nossa, aquela pessoa, mas daí tu vai ver... Nem parecia, Nem né? Diz assim. mas aí quando tu começa a fazer a investigação, as pessoas começam a trazer, realmente, essa pessoa era diferente, essa pessoa estava assim. Então, acho que esses são cuidados, né? A gente tem que olhar para o comportamento das pessoas, a gente tem que estar vendo, por exemplo, gente, hoje, como nós estamos vivendo essa situação de ansiedade e depressão, a gente tem um aumento de bebida alcoólica, a gente tem um aumento de incidência de drogas, a gente tem aumento de incidência de vício em jogo. Então, o que a gente chama de adição é algo que aumentou muito. E eu fico impressionada que em nenhum momento nós estamos discutindo problemas de dependência química e dependência alcoólica. E esses indicadores aumentaram absurdamente. E é um problema de saúde pública. Pública. Porque as pessoas começam banalizando, começa a bebida, até tem um momento que dá um pouco a pessoa está realmente tendo uma perda, né? Ou ocasionando realmente um acidente grave, se retirando, tendo todo um comprometimento e algo que a gente poderia ter feito alguma intervenção. Sim. E esses são aspectos que a gente precisa estar conversando dentro das organizações. Sim. A não banalizar a questão da bebida, não banalizar a questão da droga. A droga, a maconha, não sei o que, a maconha... Eu realmente, assim, eu fico muito preocupada com isso. Muito preocupada com o que a gente vai ver em termos de prejuízo das pessoas no futuro. Onde está se banalizando algumas questões. É droga. Droga, se isso altera teu comportamento, é porque tem uma questão, tem algo ali. Tanto que quando a gente faz teste de personalidade, se eu estou fazendo teste de personalidade numa pessoa, e aí aparecem as suas características. Se essa pessoa estiver tomando alguma medicação, talvez aquelas características, quando é que a pessoa altera o seu comportamento? Aí a depressão pode ser que não apareça, porque sabe, porque ela está tomando uma medicação, ela tem um químico que está regulando o comportamento dela. Então... São questões muito complexo isso, sim. né? E tu falaste uma coisa que eu acho que é bem importante, assim, e que eu tenho visto que tá virando até chacota de uma certa forma, porque a gente fala em Setembro Amarelo, em Janeiro Branco, né? E vamos conscientizar as pessoas sobre isso. Só que aí chega pro gestor e o gestor diz, não, aqui a gente fala de Janeiro Branco, por exemplo, né? Só que o Janeiro Branco é vir com uma camiseta branca, não é olhar para as pessoas e realmente... dar atenção para aquilo que está acontecendo, ouvir e fazer esse papel justamente de prestar atenção, assim. E, poxa, É tão fácil colocar um banner na parede. Exatamente. É tão fácil tirar uma fotinha e botar no LinkedIn. Exatamente. Todo mundo. E aí a gente vê, assim, aí essa é outra questão que eu tenho falado em vários espaços. Aí chega na hora da semana da CIPAT, não tem verba, não tem budget para fazer.
Faz vocês mesmos aí, dá umas palestrinhas pro pessoal. É exatamente isso. Faz umas palestrinhas, né? Porque como eu sou professora, então, não pode fazer uma palestra aí, não sei o que, no Janeiro Branco. E isso é super importante. Tanto que tem uma série de colegas da psicologia que são contrários ao Setembro Amarelo. Porque virou festa. Então. Virou balãozinho amarelo, faixa amarela, virou uma grande festividade. É uma pena, né? E aí a gente está banalizando uma temática que é extremamente séria, que é a questão realmente do suicídio, né? Então, o que eu vou fazer em termos de prevenção de suicídio? Nós vamos fazer com que as pessoas possam conversar, com que as pessoas possam se sentir à vontade em relação às suas fraquezas. Eu lembro, eu trabalhei na empresa, na S-Sul, uma empresa que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado, que a gente tinha realmente segurança como um valor. Nós tínhamos, na época, um serviço que a gente colocava uma questão onde as pessoas tinham todo um atendimento, tá? Em relação a questões pedagógicas, jurídicas, psicológicas e tal. E a ideia não era eu saber o que o Yuri tem, mas era a gente começar a entender isso, indicadores. Eu tenho uma série de pessoas se separando. Eu tenho uma série de pessoas que estão com uma dificuldade X. Então, tu começa a trabalhar com esses indicadores e aí, a partir disso, tu toma uma ação corporativa de vamos conversar, vamos trazer ferramentas, e muito de poder deixar com que as pessoas se sintam à vontade de poder dizer, eu tenho um problema. E no momento que ela tem, porque esse é um outro aspecto, né, que é o aspecto muito forte da minha profissão. As doenças psíquicas ainda são vistas com muito preconceito, ainda tem muita ignorância. Verdade. E muitos temores em função da ignorância. A doença física, não. Então, as pessoas preferem, em alguns momentos, eu olho para a pessoa que está infartando, eu olho para a pessoa que está com gastrite, eu olho para a pessoa que está com dermatite, porque a doença do corpo, ela não é vista como fraqueza. A doença psíquica, ela é vista como fraqueza. Então, e esses aspectos a gente precisa realmente desenvolver melhor. Nossa, a gente teria muito assunto para falar aqui ainda, hein? O Yuri agora fez um olhar tão reflexivo ali. Não, mas é legal, cara. Esse tipo, a gente precisa, né, parar para conversar e pensar sobre isso, né? E eu digo assim, é muito legal ouvir sobre isso, né? Eu tenho muito isso, assim, eu vou ouvindo e já vou pensando assim, o que eu poderia fazer diferente nos locais que eu passo, né? E ferramentas, e realmente eu estava bem reflexivo nisso, como agir, né? Sim. Como botar em prática isso. E uma dica para vocês, né? Tem um colega que dá um pouco para vocês convidarem ele aqui, ele é psicólogo também, e ele trabalha muito com atletas de alta performance. Porque esse é um outro aspecto que a gente precisa daí, de novo, entender as variáveis que estão dentro desse processo. Porque não existe um atleta de alta performance que não sinta dor. Então, quando a gente quer ter excelência, quando a gente quer... Isso vai, em algum momento, nós vamos ter momentos de dor, momentos de estresse. E o problema não está no estresse e nessa dor. Porque isso faz parte do processo. Agora, é como que a gente lida com isso. Como que a gente reconhece se eu estou passando do limite ou não, qual é o exercício que eu estou fazendo. E o Lucas Rosito, que é esse meu colega, que eu admiro demais o trabalho dele, ele traz isso, que uma das formas de tu ver se esse atleta tem as skills, as competências para alta performance, é a forma como ele lida com as adversidades, é a forma como ele lida com as falhas, é a forma que ele lida com quando não tem vitórias, com as perdas. Então, a maneira como ele lida na baixa. Muito interessante. Quem sabe... Bem legal. Bem legal. Bem legal a temática. Vamos evoluir nesse tema. Muito bom, Jaque. Muito obrigada por ter vindo trazer com a gente nessas explanações. Assim, a gente sempre deixa, né, um espaço, né, Yuri, no final para, né, caso tu queira deixar contar algo que foi marcante para ti, enfim, trazer alguma situação ou deixar uma dica também, né, para os profissionais que estão acompanhando a gente, ter os contatos, enfim, né, porque, poxa, daria para ficar muitas horas falando disso. A dica que eu dou é, pensando como profissional da área de segurança, técnico de segurança, é realmente poder entender que é uma atividade extremamente importante. Extremamente importante. E trabalhar com segurança é algo que te desafia. E aí eu quero deixar um registro muito claro, assim. Essa composição que nós estamos fazendo aqui, pessoas que têm toda uma habilitação técnica junto com alguém que é da área comportamental.
nós precisamos andar de mãos dadas. Então, as pessoas que trabalham nessa área, elas também precisam saber e estudar sobre questões comportamentais. Elas precisam se preparar, porque a gente tem que botar máscara na gente. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não estou cuidando de mim? Então, não é uma frase de para-choque de caminhão, é algo que é real. E junto com isso, eu preciso minimamente ter uma habilidade, ter abertura para entender as questões comportamentais. Eu não preciso ser. Vamos trabalhar juntos. Vocês não precisam ser psicólogos. Mas é a gente poder estar trabalhando em conjuntamente, colaborativamente. Sim. Então, isso é o que eu deixo para as pessoas que são técnicos de segurança. Para quem é das empresas, quem é dirigente de empresa, a importância de investir nessa área. Recursos humanos, área de segurança, área de saúde e medicina ocupacional são áreas fundamentais. Porque a gente está vendo, e isso eu estou vendo, ao mesmo tempo que a gente tem as questões, tem um crescimento aí, uma valorização. O número de psicólogos de RH, também depois da pandemia cresceu, as pessoas, porque antes era uma área que rapidamente ela era demitida. Então são essas mudanças que a gente precisa ter essa consciência. Legal. Não existe mágica. Existe processo, existe trabalho, e um trabalho da gente poder entender tecnologia, todas as questões das engenharias e as questões comportamentais. Como dica, eu vou dar realmente que as pessoas possam me acompanhar. Eu estou sempre falando sobre as questões de desafios profissionais. O pessoal que gostou assim, desse bate-papo, onde é que o pessoal pode te encontrar, tuas redes, canais, onde é que o pessoal pode te buscar? A minha rede no Instagram, eu estou como Mânica Jaqueline. Então é lá. E aí dentro da rede do Instagram, ali estão todos os meus vídeos, porque hoje eu tenho o podcast Mentes que Conectam, que a ideia é falar sobre o pilar comportamento, desenvolvimento de carreira, saúde e desenvolvimento financeiro, porque a gente também tem que olhar para as questões de dados de realidade. Então o Mentes que Conectam é o podcast que eu estou pela RDC TV, então ele divulga todas as segundas-feiras, tem episódios novos. E no LinkedIn também, como Jaqueline Mânica. Eu acho que são os espaços que eu tenho. E eu acho que é importante estudar. A gente tem que estudar, tem que ler, tem que se manter ativo, tem que se manter curioso. E vamos desarmar. Vamos ter menos armas. Vamos poder realmente dar mais benefício às perguntas, escutar mais, acalmar o coração. Isso aí. Jaque, então, aqui a gente deixa para você o nosso mimo, tá? A sua canequinha aí para você tomar seu café da manhã. E lembrar da gente aí já desde cedo, né? Que espetáculo. Que seja uma experiência boa e lembrar da gente como tem sido para nós te receber aqui no dia de hoje, né? E a gente frisa sempre isso, que a gente agradece muito quando a pessoa dispõe do tempo dela para vir aqui, né? E a gente falou tanto isso hoje sobre correria, né? Quando a pessoa consegue dar esse tempo pra gente aqui, para todo mundo que está nos assistindo, a gente fica muito grato e muito feliz aí com a participação. Obrigada, adorei, personalizada, querida, realmente isso é uma memória afetiva. Legal. Tá, e agradecer também, né, todos aqueles que nos acompanharam, que assistiram o episódio, que nos seguem nas redes sociais também, então não deixem, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação quando chega vídeo novo, e, né, quem não segue, sigam lá as nossas redes, Desenrola SMS. YouTube, LinkedIn, Instagram, tudo. Procura por Desenrola SMS que vai achar. Isso aí. Então, para fecharmos aqui, lembrando aí os nossos apoiadores aqui do Desenrola, a Essência, a Crifer Equipamentos de Medição, Mar Luvas, Equipamentos Profissionais, a Luvex Cremes de Proteção, a AS Gestão Jurídica Empresarial, Proseg e a MetaSafety. Também não deixem de seguir lá a MetaSafety, lá no nosso site www.metasafety. E também na Meta_Safety no Instagram, né? Vejam essas ferramentas novas, inclusive, que a gente comentou aqui hoje. O que o mercado já oferece, o que nós aqui do Desenrola com essa nossa empresa, nossa startup, a MetaSafety, já temos para oferecer aí. Também é para abranger esses diferentes públicos que a gente está tendo hoje, né? E tentar aí conscientizar cada vez um número maior de colaboradores aí para que a gente evite o acidente, que é o nosso objetivo final. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado aí pela audiência de vocês e aguardamos vocês no nosso próximo episódio. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.